A paz do Senhor, irmãos. Estamos reunidos no nome de Jesus para estudar o Evangelho segundo escreveu Mateus Levi. E nós pensamos, eu gostaria de fazê-lo mais no sentido de verso a verso, coisa que a gente não consegue em virtude de tempo, entre outras situações também. Mas o que eu vou fazer agora é pegar alguns versos e nesses versos ir pontuando e explicando esses versos aí da palavra de Deus. Nós vamos orar primeiro e depois então a gente vai ler a palavra de Deus no Evangelho que escreveu Mateus, em algumas partes e explicando cada uma dessas partes. Deus e Pai, conhecedor de todas as coisas, Senhor dos céus e da terra, Senhor, a Ti invoco, sabendo, reconhecendo e pensando sobre a Tua soberania, sobre a Tua presença, onipresença, sobre a Tua onisciência, sobre o Teu perscrutar o coração, o sentimento humano. Sonda-me agora, sabe o estado que estou, me ajude aqui, Senhor, a declarar o Seu amor e declarar a palavra de Deus. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia do irmão que está aqui, tem misericórdia dos irmãos que estão em casa assistindo. Senhor, tem misericórdia dos obreiros, meu Pai, daqueles que têm que cumprir com essa obrigação. Meu Deus, o meu pedido é que esses obreiros, meu Pai, se estiverem fazendo porque por ordem apenas pastoral, Senhor, meu Pai, que o Senhor me mostre isso, porque se não amarem a palavra de Deus, como vai ser? Assim eu peço a Tua graça tanto para mim, quanto para cada um desses obreiros, cada uma dessas pessoas, os quais, Senhor, meu Pai, vão estar estudando a palavra de Deus. Então eu peço ao Senhor, me faça lembrar o que tem ensinado, Senhor, meu Pai, me ajude na expressão, Senhor, e para ser de fato fiel à doutrina, fiel ao que está escrito, fiel à revelação, para não ir além. Também peço ao Senhor a Tua bênção, uma graça de Deus, para não ficar aquém, para não ficar devendo a respeito do que é, embora reconhecendo que é impossível ser atingir lá o fundo, Senhor, a totalidade de Tua palavra, mas que a Tua palavra, que para este momento está sendo dada, seja revelada pelo Senhor no nome de Jesus. Amém, amém. Nós vamos ler aqui o Evangelho que escreveu Mateus capítulo 4. Eu vou voltar só um detalhe aqui, capítulo 4, versículo 23. O Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 4, versículo 23. Está escrito assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o Evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. O que está dizendo aqui é o seguinte: o Evangelho de Jesus, então, não se trata apenas, não que isso fosse pouca coisa, do ensino de Jesus Cristo, por palavras da pregação doutrinária. Não se trata apenas disso. Jesus, então, ele exerce uma coisa que nós precisamos exercer também, que é o fato da cura, né? Então, o que acontece hoje com a cristandade é o seguinte, dizendo que Jesus estava curando as pessoas apenas, estão prestando atenção, gente? Curando apenas para mostrar sua divindade. Jesus estava curando apenas para mostrar que era Deus, e isso não é uma verdade. Isso não é verdade, tá? Então, o ministério de cura de Jesus é provado em outras partes, pode conferir em Mateus 9, 36 a 37, 14, 14, onde que Jesus, o que ele faz? Jesus, ele cura as pessoas por misericórdia. Se o senhor quiser, pode me curar. Então, ele cura as pessoas por bondade. Jesus cura as pessoas não somente para provar que é Deus, ele cura por bondade. E ele disse, então, sobre a pregação do Evangelho, que que era para a igreja fazer isso. Alguém pode abrir para a gente voluntariamente Marcos 16, 18? Tem algum voluntário aqui?
Pode abrir? Então, Emanuel vai ler em Marcos 16 e verso 18. Eu quero fazer um comentário disso aí, a gente vai pontuando aqui outros versos. Pode ler para a gente, Marcos 16, 18. Pegaram nas serpentes. E pegarão nas serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farei dano algum. E se impuserem ou imporem a mão sobre a... Espera aí, olha só, espera só um pouquinho, mano. Respira um pouquinho para você ler correta. Parece, o irmão não está lendo, entendeu? Porque precisa fluir um pouquinho a leitura, tá bom? Isso, tá com a letra maior? Por isso, para ele ler melhor. Obrigado, viu? Isso, está ajudando a gente. Chegarão as serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Muito bem, muito obrigado. Olha só, olha o comentário que eu estou fazendo. Não sei se o pessoal que está aqui ou que assiste tem conhecimento a respeito de como as congregações interpretam esse verso. Então, nós temos uma linha chamada Teologia Reformada Cessacionista. O que é isso? Quem responde para mim? O que é cessacionista? Tem alguém que responde? Gente, o que é cessacionista? Não sabem? Então, preste atenção, anotem aí para não esquecer. Cessacionista é uma linha da igreja, uma linha teológica que diz que os milagres de Jesus foi só para o tempo de Cristo. Não existe mais milagre para o tempo de hoje, não existe cura hoje. Então, há igrejas, denominações que interpretam que não existe esse negócio de curar hoje, que os dons espirituais foram para aquele tempo. Entenderam, gente? Tá? Eu já falei isso aqui muitas vezes, por isso que eu quero que vocês anotem, porque eu quero que vocês aprendam isso. Tá bom? Então, é isso. O que são da teologia continuista? Quem são? Continuista é a linha da igreja que acredita que dons espirituais acontecem no dia de hoje. Entre eles, temos tem lugar aqui na frente, tá, gente? Tem lugar aqui na frente. Quando tiver, eu quero que ocupe todos os lugares da frente, não lá de trás. Então, nós temos a seguinte, que o ministério de curar as pessoas, ele funciona hoje. Gente, vocês estão prestando atenção? Com uma sensação assim, hoje eu estou bem, não sei se eu estou um pouco nervoso, aí eu gostaria que vocês prestassem atenção em mim, tá? Fazendo um favor, sério mesmo, sem brincadeiras. Porque eu estou falando, depois eu pergunto e não sabe, e isso está me incomodando um pouco, embora esteja gravado. Porque a gente está ensinando, gente, eu quero que os irmãos prestem atenção, gente. Né? Cheguem no horário, porque está chegando atrasado, eu quero que resolva essa questão aí. Eu não sou um homem de brincadeira, não nisso. Bom, vamos lá. Então, quem são os cessacionistas? Uma linha teológica de pensamento dentro das chamadas igrejas, que diz que não existe dons espirituais hoje, que os dons espirituais foi por tempo de Cristo e os apóstolos. Quando os apóstolos morreram, não existe dons mais espirituais. Isso é cessacionista. Quem são os continuistas? São aqueles que acreditam que existem dons espirituais hoje, como os dons de curar e todos os dons. Todos os dons. Muito bem. Então, observe aqui. Quando a Bíblia diz, então, aqui a gente leu, né, em 4:22, que Jesus foi pregando o evangelho do reino, ensinando a palavra de Deus e curando as pessoas de todas as enfermidades e moléstias. Não tem área que Jesus não cure. Então vamos às áreas essenciais. A área física. Então Jesus cura do alto da cabeça, a planta do pé, uma unha encravada,
um câncer de morte, inclusive morte. Jesus cura Jesus cura corações quebrados. Quebranta, o que é isso? É a pessoa desesperada, é a pessoa que não se sente amada, que não sente amor, não sente amada, que tem problemas afetivos. Esses dias eu estava vendo um especialista falando o que é a palavra afeto, alguém sabe? A palavra afeto, você tem que pensar no verbo afetar. O que é afeto? É aquilo que te afeta. Então, quando a gente gosta de alguém, é uma grande ferrada. Por quê? Porque aquilo te afeta. Aquilo te mói. Qual a vontade que a gente tem quando a gente gosta de alguém e alguém está prejudicando a gente? Não ligar. Você fala assim, tipo assim, eu queria não ligar. Eu sou desse tipo. Eu queria, tipo assim, desculpa a minha carnalidade. Eu queria ter coração duro. Não dá vontade de ter? Tipo assim, aí eu não sofro mais. Na hora que você larga a mão, você não sofre mais. Você não é mais afetado. Você não é afetado, porque não te afeta. O que você perdeu? O afeto. E isso é um pecado. Não ter afeto é pecado. Então, se eu não tiver afeto por quem eu tenho que ter afeto, eu estou no pecado. Isso inclui pai, mãe, cônjuge, filhos e amigos, igreja, as pessoas que a gente deve amar. Porque tem pessoa que a gente deve amar que dá vontade de fazer o quê? Não amar. Nem gostar delas. Né? Muito bem. Então, senhoras e senhores, de acordo com a leitura do Emmanuel, que ele leu em Marcos 16, 18, Jesus está falando de uma comissão que iria pregar o evangelho. A minha pergunta para alguns teólogos é, ora, eles disseram assim que a gente tem que pregar o evangelho, sim ou não? Tem que pregar. Então, mas por que você está pegando metade do versículo e não tem que curar? Então a gente tem que pregar e curar, sim ou não? Sim, tem que pregar e curar. Mas como que cura? Alguém que sabe como que cura? Hein? Com dons espirituais. Perfeito. O meio é esse, está certinho. O meio é esse. Respondeu com sabedoria. Quer dizer, como é que ele cura? Tem que ter um dom, tá? Mas como é que acontece a cura? Pronto. Quer dizer, então vamos lá. De acordo com a doutrina do Emmanuel, tem que ter dom. De acordo com o exercício espiritual que a Josiana está falando, ora pela pessoa, põe as mãos, unge com óleo e o restante. Hein? Aí você põe na conta de Deus. A nossa obrigação é levar o evangelho. Posso orar por ti? Você observa que a Bíblia diz algumas, vendo que tinha fé para ser curado. Quer dizer, que então algumas curas dependem da fé da pessoa, sim ou não? Sim, depende da fé da pessoa que está recebendo a cura. Depende dela, não é só da sua. Mas Deus pode curar alguém pela minha fé, sim ou não? Sim, você prova isso? Prova como? Tinha um paralítico que foi levado por 4 pessoas. Jesus falou assim, olhando a fé deles, olhando a fé dos 4, que chega a abrir uma casa, perdão, aqui eu estou destelhando sua casa, depois eu vou pagar a sua telha aqui, e desce alguém, olhando a fé deles. E por causa da fé deles, ele cura o paralítico. Quer dizer que... é isso, meu bem. A menina que abre as coisas, põe isso para baixo, me olhando. Então, por causa da fé deles, olha só, isso te incentiva? Pergunto para ti. Incentiva ou não, gente? Quer dizer que uma cura para o nosso filho, a cura para a pessoa que nós amamos tanto, Senhor, cura essa pessoa. A Bíblia diz assim, que a pessoa orando por um irmão, né, que é Moisés orando por sua irmã, ele falou assim, Senhor, rogo que a cures. Uma das orações mais curtas da Bíblia. E ele ora por Miriam leprosa, de uma doença incurável de sua época. Então, quer dizer que, por causa da fé que eu tenho. Então, vamos lá. A Igreja Cristo em Casa crê e pratica o quê? Acreditamos que Jesus pregou o Evangelho e ensinou e curou de todas as enfermidades. Acreditamos que devemos levar o Evangelho, ensinar a palavra de Deus e curar as pessoas. Alguém vai questionar. Então, cura. Teve um... Desculpa falar, eu vou ser um pouco grosseiro. Vou ser grosseiro. Eu vou ser grosseiro porque o irmão foi grosseiro. Ele falou desse jeito. Se vocês têm cura, levanta a mão lá na frente do hospital, cura todo mundo. Você não acha isso uma grosseria? Cara, é grosseiro. Por que é grosseiro? Porque não é assim que funciona. Nós não temos o poder em nós de curar exatamente quem queremos.
Existe todo um processo que, claro, todas as pessoas que eu quero, eu vou orar para que sejam curadas, né? Então, o apóstolo Paulo escreveu em Timóteo, ele falou assim, eu deixei Trófimo doente em Mileto. O apóstolo Paulo tinha todos os dons. Ele curou, ele ressuscitou mortos, os aventais dele expulsavam demônio, o homem era cheio do Espírito Santo, e ele deixou Trófimo doente em Mileto. Significa que nem todo mundo a gente vai curar. Eu contei um caso, teve um caso aqui perto, numa cidade aqui perto, que foi o caso seguinte. Diz que tinha um diácono da igreja doente à morte, ou um presbítero doente à morte. E que chegou um irmão para visitar, oh Deus, aleluia, aleluia, aqueles irmãos pentecostais, né? Cura ele, Jesus. No final da oração, o irmão que estava deitado, o diácono da igreja, o presbítero não sei o certo. Oh, quem te mandou você orar para comigo? Eu te pedi? Eu te pedi? Não, parece uma brincadeira. Você fala assim, pastor, você está gozando. Não, não estou não. Ele falou, eu te pedi. Vou fazer o seguinte, não pede para eu ser curado, não. Porque na hora que eu levantar dessa cama, a primeira coisa eu vou matar uma pessoa. O que eu quero é matar. Então, aquele irmão ele estava de cama por quê? Agora eu estou interpretando. Por quê? Por causa do seu ódio. Então havia um ódio no coração dele. Então o ódio põe a pessoa de cama. Sim ou não? Põe. Claro que põe. Adoece a gente. Mata a gente, dá um câncer na gente. Então o irmão está doente e ele ali no leito de morte falou assim, não, eu nem rogo a Deus para ser curado, porque o problema meu, quer dizer, qual cura que ele precisava? Dos sentimentos. Ele precisava da cura do sentimento. O sentimento dele estava ferido. Ele estava com ódio, talvez ele tivesse até meio que uma razão por estar odiando alguém, né? Talvez ele tivesse com uma razão de odiar alguém. Se é que a gente pode usar esse termo, será que a gente pode? Não sei o certo. Se quiser abrir aqui também, Isabela. Então, Igreja Cristo em Casa, nós aqui, como que a gente é doutrinado? Diz aqui, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, portanto ele tinha uma religião judaica, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias. Então Jesus fez isso e nós devemos fazer também. Todos serão curados? Não. Por quê? Por muitos motivos. Falta de fé da pessoa, talvez falta de fé da gente, né? Até a gente mesmo, se a gente não tiver conectado com o Senhor corretamente. Então eu vou voltar aqui, como eu disse anteriormente, nós vamos pontuar, pegar pontos aqui. Deixa eu só falar um pouquinho das bem-aventuranças, já falei uma vez aqui, né, que eu Asher em hebraico e Macarioai em grego. Pergunto para vocês, olha, por isso que eu estou pedindo para anotar. O que significa pobre de espírito? O que significa essa expressão? Quem está estudando aí? Hein? Não é isso. De fato, não é isso. Porque a pobreza de espírito é uma virtude. A pobreza de virtude não é um defeito, é uma virtude. E não ter fé é um defeito, entendeu? Porque eu já vi gente, até lembro do meu avô mesmo, o fulano lá, um assassino, coitado, é pobre de espírito. Não, pobre de espírito não, porque Jesus falou que o pobre de espírito é uma pessoa abençoada. Gente, anota aí então. Primeiro, é difícil saber o que significa. Primeira coisa. O que é pobre de espírito? Difícil saber. O que interpretamos como pobres de espírito? O que entendemos? Eu vou falar a definição do Hayford, entre outras. Oi? A referência é Mateus 5,3 agora. Pode até, leia Mateus 5,3, por favor. Isso, deixa a Bíblia aberta no Evangelista, e a gente está no capítulo, pode ler, vou pedir a Josane para ler no 3, 5,3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso, então nós já vemos uma outra situação, porque na língua ali da Josane está o quê? Humilde, no lugar de pobre, tá? E a gente usa essa expressão, né? É tipo assim, parece meio que a gente está humilhando a pessoa, que você fala assim, fulano é pobre, né? Fulano tem uma casa pobre. Você não fala que a casa é pobre, você fala que a casa é o quê? Humilde. Né? Então a gente acaba usando um termo pelo outro. Então tá aqui, ó. Bem-aventurado os
pobres em espírito. Eu li em grego aqui, em grego está escrito assim, makarioi, pitokoi, ton pneumati, ton oranon. Então, o que eu estou dizendo que, em grego, então, pitokoi, né? Estou falando em grego. Então, pitokoi é pobre mesmo, tá? Pitokoi é pobre, e que realmente pode ter essa conotação. Porque nessa língua da Josiana aí, ele está já interpretando, né? Que é uma questão de humildade. Muito bem. Gente, para o Reinhold, ele diz o seguinte, preste atenção. Pobres de espírito são aqueles que reconhecem sua pobreza espiritual e, deixando de lado toda autodependência, procuram a graça de Deus. Tá? Então, pobres de espírito são aqueles que reconhecem sua pobreza espiritual. Eu já citei algumas vezes aqui o Dr. Rodrigo Silva, ele é doutor em arqueologia e em teologia. Ele tem 2 doutorados, adventista e tal, e ele tem trazido, né, um dos ícones hoje de ensinamento aí no mundo, e algumas coisas, ele estudando essas línguas, ele conhece várias línguas, né? Ele disse que pobres de espírito são aquelas pessoas que se deixam dobrar. Pobre de espírito é aquela pessoa que se deixa aceitar as coisas, mais ou menos nessa ideia. Então ele falou assim, que em hebraico, porque eu esqueci o termo, é o seguinte, imagina um pé de trigo e o vento soprando. E quando o vento sopra, que esse trigo deita na direção do vento, ele está dizendo que pobre de espírito é esse, é o mesmo termo em hebraico, que é aquele que se deixa levar pelo espírito. O que é pobre de espírito? É aquele que o espírito o conduz sem que ele faça força e resistência. Então ele não é um resistente, é um pobre de espírito. Essa ideia está em Salmo 51, que Deus não rejeitará um coração contrito e quebrantado, que significa um coração moldável. Então a minha interpretação é, o que significa pobre de espírito? Eu diria, alguém que se deixa moldar. Moldar por Deus. Igual eu falei aqui, na máxima carnalidade, eu tenho que amar alguém. Mas essa alguém não merece o meu amor. O que eu quero? Eu quero vingar essa pessoa. Eu quero machucar essa pessoa. Eu quero não sentir nada. Até muitas pessoas dizem, poxa, eu não queria sentir nada por essa pessoa e eu estou sofrendo tanto, por causa do afeto muito grande. Né? Muito bem. Sobre as bem-aventuranças, se eu não estou enganado, a gente já viu todos eles, não já? Nós estudamos aqui na sala, obrigado. Então a gente já viu. Então eu vou só pontuar. Isso, eu vou pular alguns aqui. Vamos para lá. Pega Mateus 5, 13. Eu vou fazer esse comentário aqui. 5:13, um leitor voluntário. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Será que a gente consegue perceber um eufemismo de Jesus aqui? Ou talvez não tão eufêmico assim? Porque Jesus está falando de uma pessoa inútil. Olha só, o que ele está dizendo é o seguinte. O que significa sal e luz? Vamos pegar o sal, depois a luz. Ele está dizendo que a gente tem que misturar-se ao mundo. Ponto difícil. Misturar-se ao mundo. E ele está dizendo da nossa influência benéfica ao mundo. Quando é que a gente está no mundo? Você está lá no baile para estar no mundo? Você está lá no bar, no boteco? Não. É quando na sociedade, nas nossas relações, comprando no açougue, trabalhando lá no seu trabalho, não é? Trabalhando lá no seu emprego. Então, esse sal aqui, no contexto, significa o quê? 2 coisas essenciais. Como eu e o Doce já tivemos em cidades que muito atrasadas, né, lá no Noroeste Mineiro, e que ainda tinha o costume de salgar um peixe, onde que não tinha geladeira, e uns peixes pendurados salgados. Alguém já viu isso aqui? Alguém aqui já viu? Não viram não, né? Ainda existe isso ainda, né? Então a pessoa está lá no meio do mato, né? Que você não tem uma geladeira, um frigobar,
Então a pessoa salga para ele não estragar, para não encher de moscas. Então o sal tem uma função de não deixar estragar. E ela tem uma função de esterilizar. Qual que é a função do cristão? Roubar está errado. Ele vê roubando uma borrachinha lá no trabalho, fala, não pode levar para cá, um clips, não leva para casa, salvo se o dono deixar. Então a pessoa, a gente trabalha em certos lugares, né? Você está lá e você percebe que algumas pessoas já ouviram isso aí em áreas que eu não posso falar aqui, porque é tão assim, né? Seria muito chato, dada a autoridade. Aí, então as pessoas tiram. Aí está lá no escritório, tira a caneta, ele vai levando para casa, imprime coisas na empresa. Né? Se ele é autorizado pela empresa, pela autoridade, ele pode. Mas o que ele faz? Ele faz no oculto. O Dr. Russell Shedd diz assim, o que é roubar? O que é roubar? Que na verdade é furtar. O que é furtar? É pegar sem pedir. Então, na hora que eu pego sem pedir, eu estou roubando. Então, o meu chefe, eu tenho um chefe. Chefe, cara, precisando de uma caneta aqui, tem um monte de caneta aqui que chegou. Não, pode levar para você. Isso aí é para dar para o empregado. Mas às vezes o empregado vai e passa a mão. Né? Pastor, uma situação quanto a isso, até conversando com as pessoas. Quando é o chefe que rouba? É a mesma coisa. Tá, mas a gente tem, por exemplo, eu sei que é errado. A regra é a mesma. Eu deveria falar para ele, você não pode fazer isso? Então vamos lá. Tá, não, beleza, respondo, ótima pergunta. Então, isso é uma coisa difícil. O ser sal é dizer, você está errado. Eu estou falando como cristão e não como empregado teu. Então você tem um chefe. O chefe que não é o dono da empresa, certo? E o seu chefe está roubando. Aí você fala assim, olha, como cristão, estou falando como cristão, aqui na empresa o problema é seu, sendo quase grosseiro, mas não por grosseria, mostrando que você é submissa à autoridade da pessoa dentro da empresa. É o cabo repreendendo o sargento. O cabo vai chegar para o sargento e falar assim, senhor sargento, olha só, aqui sem o brevet, tá? Sem o brevet daqui, eu vou dizer para o senhor, olha só, como cristão, eu sou um servo de Deus, isso aí não é correto não, tá? Agora isso aí eu não vou, agora eu penso que não se deve fazer a denúncia, a menos que seja um caso que vai dar o rolo. Qual que é a questão que está em voga? É pensar o seguinte, eu estou pensando em não denunciar, sim? Para quê? Para evitar confusão, sim ou não? Não vamos pensar ao contrário, você é dono da empresa. José, você é dono da empresa, eu estou trabalhando lá com seus funcionários. E tem uma funcionária que está te roubando seus lençóis lá. Cada noite a pessoa vapo no lençol sem você ver. E eu estou sabendo, e eu não conto para ti. O que você vai pensar de mim? Perfeitamente. É lógico que isso está acontecendo. Por quê? Porque eu estou ciente, o colega do meu lado aqui está tirando, o Flávio sabe, não fala para o Roberto, para o dono da loja. Entendeu o que eu estou falando? Você está vendo as implicações? Então, tipo assim, o que a gente quer? Vamos ficar quieto. Deixa quieto, deixa para lá. Mas você, no momento que você viu, você se torna culpado. Então, é um estreito onde Deus nos coloca no aperto, quando você está no meio da guerra. Tipo, você não tem nada com isso, você não quer nem saber. Tipo assim, não estou aqui. Só que eu não fazer isso é uma traição. Você está traindo o chefe. Vamos pensar, você é o chefe agora. Você é o dono da empresa. E tem gente roubando lá e a gente está concordando. E eu estou calado. E eu não falo você. Você vai me chamar de quê? De traíra. Você fala, como a Josiane usou o termo, na conivência. Então, a Igreja Católica é uma igreja milenar. E ela tem ensinamentos que eu gosto demais. Demais. Vou te dizer um. Quando na reza deles, eles falam assim, Senhor, peço perdão por atos, pensamentos e omissões. Isso é o pecado da omissão. E aí eu vou acrescentar um, porque agora eu sou evangélico e não sou católico. Pecado de comissão. É o pecado de não ir. Então, Lê, no momento que a gente sabe uma coisa, o caminho bíblico é, se o teu irmão pecar, vai e repreende entre ele e você. E essa palavra, Jesus falou assim, onde estiverem 2 ou 3, estarei com ele, é neste quesito. Então Jesus vai estar lá, chega para a pessoa, eu sou o cabo, eu sou o soldado aqui, você é o capitão, mas isso aí não está certo não. Falando perante Deus, mas você mudar isso aí. Então, precisamos ser muito cautelosos para que a gente, quando a gente sabe de uma situação, você está numa sinuca de bico. Se você não conta, omissão
conivência. Inclusive, com problemas, nós temos um problema na lei, que vai esbarrar na lei. Eu estou falando de furtar uma caneta, certo? Tem valor? Não, coisa mínimo. Não tem tanta pressão. Mas vamos pensar num assassinato. Coisa grave. Um assassinato. E agora? Você vai deixar o assassino solto? Se você conta, o assassino vai querer te matar também. Se você não conta, você concordou com ele. Porque o assassino vai te jogar no mato. Ah, ela sabia. Então, o que eu penso? Senhor, livrai-nos do mal. Amém. Então é uma situação difícil, mas que a gente, se não fizer, sabe o que Jesus falou? Inútil, não vale nada. Por quê? Porque não é sal mais. Você não salgou nada. Do tipo, não vi, não me interessa. Tem uma espécie de uma fábula, é uma fábula brasileira dos problemas da fazenda. Alguém já viu isso aí? Então parece que é uma história mais ou menos assim. Eu vou contar do meu jeito aqui, não sei nem se é o certo não, mas é mais ou menos assim. Um rato entrou dentro de casa. A galinha foi e falou assim, foi lá na bicharada toda da fazenda. Gente, entrou um rato lá. Sabe o que o pessoal falou? O porco, tô nem aí. O problema é meu? Te pedi? O porco falou que não tá nem aí. Ó, dona vaca, não, eu tô aqui com minha vaquinha aqui, vou ligar para você. Tô nem aí não. E falou com todo mundo e ninguém ligou. Por causa daquele rato que tá lá, entrou uma cobra. A cobra entrou dentro de casa, pegou o rato e a cobra matou alguém. Porque matou alguém naqueles tempos de fazenda, precisou matar o porco por causa das pessoas que vinham. Matou-se o porco, matou-se a vaca, por causa do velório distante, essa história, né? E eu não tenho nada com isso, entendeu? Aí o rato entrou, só que você não falou. Então, às vezes, uma coisa mínima, quem rouba uma caneta? Rouba um pacote de caneta. Opa, uma caneta é o mínimo, mas um pacote de caneta? Aumentou. Daqui a pouquinho, quem rouba um pacote de caneta é ladrão. Ladrão por ladrão, tem R$50 sobrando, né? Um furo que tem, você passa a mão naquilo lá. Inclusive, eu já vi até muitas entrevistas de emprego, entre outras coisas, e empresas que investem na moralidade do empregado, que é que o empregado seja um cara moral. E aí o patrão, por querer, finge esquecer uma nota de R$200. Finge que não viu. Deixa aquele filmado e deixa lá. Quando viu o empregado, passa a mão naqueles R$200, você já sabe com quem você está lidando. Mas é meio complicado isso, né? Porque quem que é honesto? Você deixa um celular, ó, vapo. Né? Então é isso. Vamos voltar aqui. Respondido? Então, aí você fala assim, não, no final das contas, frigir dos ovos. Então, é difícil, sim. Porque eu vou ensinar outra coisa. Não sejamos cristãos que seja hipócrita ou que incentiva um peito aberto. Desgraça, você vai para o inferno, tragédia, né? E daqui a pouquinho você arruma uma confusão, porque esse não é o caminho do Senhor. O caminho do Senhor é o caminho de amor e da verdade. Então, as pessoas erradas é uma pessoa muito difícil, porque ela está num barco que vai afundar. A pessoa má vai se dar mal. Então, o cara está roubando. Eu vi isso aí até nas empresas. Ai, gente, vai me perdoar aí. Vi empresa aí, tipo hospital, entendeu? Você está lá dentro do hospital, aí alguém da enfermagem, alguém médico, ó, entendeu? Então, as pessoas passam a mão àquilo que não é delas. Uma coisa de paciente. Tá? Inclusive, teve um roubo no CTI. Uma pessoa roubou do paciente, uma confusão danada. Foi o que eu falei com a mulher, vá para a polícia. Vai e faça boletim agora. Falei mesmo. Por quê? Porque, gente, então assim, como ser sal? Então, sal é quando a gente não concorda com o mundo. Quando você anuncia errar, você está pecando contra o 8º mandamento, não furtarás. Você foi luz. Se a gente não for luz, e se a gente não for sal, ele diz aqui, você não vale nada, você precisa ser pisado pelos homens. Está o verso 13. E então é isso aí.
Vamos a outro aqui. Ah, tá. Esse aqui é fundamental, mais difícil, tá, gente? Precisa de muita atenção. 5,17. Pode um leitor? Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Tá. Explica esse versículo para mim aí. Explica para nós aí. Jesus fala que ele veio para cumprir, não para anular o que os profetas fizeram, né? O que a lei diz. Ele veio para cumprir a lei. Sim, isso está escrito desse jeito. Mas qual que é a interpretação geral da grande maioria? Eu estou falando de pastores, de teólogos. Qual a interpretação? Jesus veio guardar a lei. Ele cumpriu, não adulterarás. Então ele não adulterou, ele cumpriu a lei. Não matarás, ele não matou, ele cumpriu. Não é isso não, gente. E todos interpretam. 90% interpreta do jeito que eu falei agora. Acha assim que Jesus não pecou. E porque ele não pecou, ele cumpriu a lei. Não é isso não. Ele não veio guardar a lei, não. É muito mais profundo que isso. Se eu tentar explicar, e é difícil de explicar. Uma das primeiras luzes, tinha luzes sobre isso, o pastor Luciano Subirá fala sobre isso, tá? Mas eu vou falar de um outro jeito. Assim, Jesus veio completar a lei. Jesus veio mostrar o que a lei disse e o que os profetas disseram era real. É isso que significa eu vim cumprir. Ele falou assim, eu vim mostrar que o que a lei falou é verdade, é correto. O que os profetas disseram é correto. É isso que eu vim fazer. Eu vim mostrar que o que foi profetizado conclui-se em mim. Jesus dizendo. Então, cumprir a lei é mostrar o resultado dela. Eu sou o resultado da lei. Deu para entender? Então, eu vim cumprir a lei. Eu vim mostrar como é. E agora, ele passa a dar o discurso, mostrando como essa coisa acontece e como você deve cumprir a lei. Ele vai mostrar. E eu vou falar sobre esse assunto. Aí eu quero mostrar uma outra coisa agora e a gente vai dar continuidade sem perder fio de meada. Olha o verso 18, o leitor aí. Com toda certeza vos afirmo que, até que os céus e a terra passem, nem o i ou o mínimo traço se retirar da lei até que tudo se cumpra. Duas coisas estão aí. Vamos para a aula de bibliologia e depois a gente volta para a teologia. Bibliologia. Jesus está dando todo o crédito que aquilo que foi escrito ipsis literis, quer dizer, exatamente, foi vontade de Deus. A palavra de Deus é inerrante. A palavra de Deus é perfeita. Estou falando que a Bíblia é perfeita. A palavra de Deus é inerrância. Então, a inerrância completa das Escrituras é uma doutrina santa da igreja, da tradição da igreja, e a gente leva isso, a Igreja Cristã em Casa. Ele está dizendo que até os detalhinhos da lei, existe um iude, o iude ou o iode, é uma espécie de vírgula, só que ela no alto, tá? Que é uma das letras hebraicas. E ele diz de um ponto dagesh. O que é o ponto dagesh? Você tem a letra beit, por exemplo. Se você coloca um ponto dagesh, ele fica a letra beit. Por exemplo, dabar, palavras. Se você tira, fica davar. Tá? Então, até o P. Né? Então, P, que é uma letra hebraica. P. Aí tem um P. Se eu tiro o ponto dagesh, então pode ser um Fê. Tá? O Kaf,
O Kaf é uma letra hebraica, você vai colocar K aqui na nossa língua. O Kaf. Então, se eu ponho o ponto d'água de Kaf, se eu tiro, fica um Raf. É isso. Bom, ele está dizendo que tudo na lei é perfeito. E agora ele vai começar a explicar e mostrando assim, olha gente, deixa eu falar aqui, essa interpretação de escriba e fariseus estão errada. Eles estão interpretando a Bíblia. Aqui, senhoras e senhores, chegou no ponto crucial que eu quero chegar com a igreja, que é, eu vou falar uma coisa, se eu tiver esse livro e eu mal interpretá-lo, eu vou lutar contra Deus. Então, buscamos não somente a palavra de Deus que tem que ser buscada, mas o Deus da palavra. Quem está entendendo, diga amém. Amém. O Deus da palavra. Então, ele vai começar a ensinar uma coisa aqui. E ele vai falar assim, olha o verso 21, 5, 21. Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Tá. Não, então, aí vamos para o 22, vamos emendar, que senão a gente vai perder. É o 21 e 22. Eu, porém, qualquer que permitir encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Qualquer que disser a seu irmão, Acra, será seu réu sinério. Qualquer que lhe disser louco, será seu réu do fogo do inferno. Então vamos lá. Preste bastante atenção, gente, porque essas coisas não são tão fáceis. Eu quero fazer ficar fácil, mas é difícil explicar. Número 1. O sexto mandamento é não assassinarás. Já expliquei aqui a diferença de assassinar e matar, porque matar pode, assassinar não. Então, não assassinarás. Ponto. Não assassinarás. Então, a pessoa pensa assim, eu não estou assassinando, agora eu vou usar o termo genericamente, tá? Junto com não estou matando, estou bem, estou matando, roubando, prostituindo. Então, ele está ensinando que existe um problema dentro do coração humano e que essa ofensa, por querer ofender, ela faz com que a pessoa seja réu do inferno. Quais são elas? Primeiro, essa palavra raca é usada na língua portuguesa? Não. Então, o que significa raca? Raca é um insulto à mente da pessoa. É o mesmo que chamar a pessoa de burra. Se você chamar a pessoa de burra, você vai ser condenado ao fogo do inferno. É isso que está dizendo. Então, eu falo assim, você é imbecil. Então, é um insulto à mente. Quando ele fala assim, louco, é um insulto ao caráter. Raca é um insulto à mente. Louco é um insulto ao caráter. Você não vale nada. Ora, pergunto para nós. Porventura, isso para nós é assim, é uma piada, é ou não é? Todo dia nas discussões dentro de casa, sou um imbecil, ou burro, debilóide. Eu lembro, eu dando aula, sexta série, né, pessoas de 12 anos. Energúmeno! Um gritou pro outro. Olha, bonito, energúmeno. Cara, por que você não é o nome do seu filho de energúmeno? Você sabe o que é energúmeno? Não faça a menor ideia, pessoa. Porque lá em São Paulo chama pessoa. Pessoa é professor, é pessoa. Ô, pessoa, é a menor ideia. Pois é, energúmeno significa endemoninhado. É isso que você quer dizer com o seu amigo? Não, isso também não, pô. É só chamar de imbecil. Não, beleza, então, gente, é tão comum para nós chamar a pessoa de burra, é ou não é? Não, ou burro, ou imbecil, ou besta quadrada. Hein? O louco na nossa língua seria isso, não no sentido hebraico, mas isso mesmo, o que a gente chama que o Raiford falou, cabeça dura. Gente, a doutrina que a gente está acostumado com isso, está no ar. A gente tanto está acostumado com isso que a gente chama alguém de burro, se alguém chamar a gente de imbecil, o que você fala? Liga. Para nós, tipo assim, a gente acostumou. O que a gente precisa aprender aqui e doutrinar esta igreja? Não insulte as pessoas.
é não insultar nem a mente da pessoa e nem insultar o caráter. Você não vale nada. Você não presta para nada. Então ele está dizendo que o exercício dessas coisas equivale espiritualmente a assassinato. E lá em Apocalipse 22:15, o assassino entra no reino de Deus. Ao estudar esse texto aqui, eu falei, gente, ou a gente não é cristão, ou a gente está muito por fora, ou a gente não está entendendo nada, ou os três juntos. Então, gente, eu gostaria de orar com você agora, porque para mim é tão comum, para nós sanjoanenses, mineiros, o brasileiro para chamar um de imbecil, porque quando eu uso o termo imbecil, quem que eu chamo de imbecil? O ímpio. Quem que é o ímpio? Um termo genérico para, né, não falar de uma pessoa, para ofender uma pessoa frontalmente, seria pecado. Porque a Bíblia me diz que o ímpio é imbecil, está lá em Salmo 53. Então, olha só, gente. E o que acontece principalmente dentro de casa? Principalmente quando a gente tem intimidade. Pode acontecer muito com os cônjuges, sim ou não? Se um imbecil, ou burro, cavalo, besta. Até tem essas piadas, porque você pega o pastor, como que é o nome do engraçado lá? Cláudio Duarte. Ele falou assim, poxa, os animais mudam com o casamento. Eu falei, que animal muda com o casamento? Porque quando você casa, o que é? Coelhinha, gata, gatinha. Aí ele falou assim que tem o quê? 2, 3 quilos. Mas com o tempo aquilo vai aumentando o peso. A porca, vaca, cavalo, né? É engraçado, é. E é mais ou menos isso mesmo. Então, eu acho que por causa da intimidade, os cônjuges podem xingar um ou outro, né? Entre tapas e beijos, né? Mas não é correto. Então, gente, eu gostaria de consertar isso aqui, se isso estiver acontecendo entre nós. Irmãos, então, nem se fala. São imbecil, quadrado, nergume, demônio. Isso que eu não chamo outro de demônio, né? Chama ou não chama? Irmão chama, você é um demônio. É um demônio, né? Até, enfim. Claro que existe um tom assim, meio de brincadeira. O que eu quero dizer é o seguinte: não devemos insultar as pessoas. Não as diminua. Não procure ofender. Por quê? Aí eu vou para Provérbios 18:21, porque as palavras são como ponta de espada. Depende como burro, feio. É muito triste quando as pessoas acham que a gente é feio e manifesta isso. Por isso que as pessoas aleijadas, os cegos, os mancos, os pobres, os mal vestidos, se sentem muito mal porque sabem que são desprezados pela sociedade. O gordo, o muito magro, né? Então, gente, a doutrina é não insultar para ofender. Eu pergunto, nós aqui, eu quero todos vocês que me falem, eu quero todo mundo participando. Você e eu já falamos alguma coisa para ofender alguém? Sim ou não? Sim. O pastor, você já falou? Sim. Então a gente fala para ofender. E isso é pecado, reprovado por Deus. Mas a gente está irado. Mas a gente está com a razão. Olha que coisa complicada. Não quero ofender só a palavra, não. O homem é mais complicado que a mulher. Ele quer ofender como? Na agressão. Se diz o seguinte comentário sábio: se alguém começar a gritar com você e a voz começar a subir, saia de perto e pare. Porque o que vai acontecer depois da fala alta? Violência. A pessoa começou a gritar, se ela não baixar tom, sai, porque essa pessoa já está descontrolada na fala. E depois da fala, ela vai para a agressão. A Bíblia diz que a palavra dura faz nascer a ira. Provérbios 15, verso 1. Então, vamos evitar. A Bíblia diz em Provérbios 19 que as discussões estragam as amizades. Então, vamos lá? Vamos lá? Vamos evitar discutir. Na ira, o que fazer?
Estou perguntando, gente, o que você faz na ira? O que a gente tem que fazer? Acalmar, dá um tempo. Afasta, hein? Retirar de campo. Por quê? Porque naquele momento... Gente, não é feio dizer assim, eu não estou em condições de conversar. Concorda comigo? Se alguém tiver uma palavra mais sábia que essa, eu aceito. Porque a pessoa não está em condições. Ela está fora de si. Então, alguém fora de si, se ela tiver uma arma, o que ela vai fazer? Até eu morei em São Paulo há algum tempo, até o meu presidente, ele tinha sido assaltado, e ele foi lutador, já tinha treinado com o Éder Joffre, não sei se vocês conhecem pugilismo e tal, e era muito forte, pastor Valdomiro Souto Ferreira, apóstolo. Então, uma vez ele foi assaltado, e o ladrão começou a tremer, de medo dele. Porque falou assim, poxa, ele deve estar armado, porque tipo assim, ele nunca viu alguém tão calmo. Eu falei, não, beleza. E o pastor com aquela calma, e o ladrão começou a tremer de medo dele. Então assim, e diz que qual que é o ladrão que mata? Diz que o ladrão que está com a mão pulando aqui com o revólver, se você fala a letra A, bah! Ele mata, né? Que diz que tem aquele ladrão calmo, ó, perdeu, né? Mas tem aquela pessoa que já está... Eu gostaria de orar com a igreja, orar nesse minuto. E se a gente cometeu ofensa, o correto é pedir perdão à pessoa a qual ofendemos. Se não for possível, às vezes a pessoa já até morreu, ou distância. Porque a Bíblia também fala, aquele que traz o assunto à baila, separa os maiores amigos. Então tem um assunto que já morreu, aí você vai lá, né, levantar aquele assunto, vai dar ruim. Então eu não estou recomendando isso. A não ser uma coisa recente. Vamos orar? Senhor, nós temos visto aqui na Tua palavra que a gente não deve insultar as pessoas, mas às vezes a gente se sente insultado, a gente se sente irritado, a gente se sente defraudado e a gente quer vingar. E normalmente nos vingamos pela palavra, chamando de imbecil, de burro, de qualquer coisa que ofende as pessoas, em sua mente, em sua moral. Então tem misericórdia de nós, porque é tão comum para o brasileiro. É tão comum xingar uns aos outros, ainda chama palavrões. Meu Deus, está dizendo aqui que essa pessoa é réu do fogo do inferno. Essa pessoa é ré do julgamento da igreja. É ré do sinédrio. É ré até mesmo do fogo do inferno. Tem misericórdia de nós, para que a gente não tenha essa mente entre pais e filhos, entre cônjuges, entre irmãos, que é tão comum, ou pela intimidade de amigos, de chamar o outro dessas coisas, de imbecil e tal. É tão comum, meu Pai, que a gente nem sente que isso como pecado. Portanto, nós pedimos uma graça para termos mais domínio próprio, uma palavra sadia, uma boca mais santa, uma boca santa que profere, se não que a gente tiver condições, eu peço uma graça do Senhor sobre a raiva, sobre a ira, sobre o descontrole e, sobretudo, ainda sobre a violência e maldade dos nossos lábios, para que a gente não seja assassino de pessoas. No nome de Jesus, amém. Amém. Tomara que cada um faça essa oração sincera, evite xingar as pessoas. Então, não xingue as pessoas. É claro que tem uma vírgula, que é uma ressalva, que é o seguinte, diz que ele será também réu do sinédrio. O que significa? Que, tipo assim, tem um julgamento também, entendeu? Deus sabe por que você falou aquilo, né? Então, de repente, a gente teve meio que um motivo, né? É mais nesse sentido que eu estou aqui pontuando. Eu vou pular algumas outras partes. Aqui tem uma situação bem difícil que eu vou me ater também, que é o seguinte, que é nessa mesma linha, né? Na mesma linha do não assassinarás, a linha do adultério. Vamos lá, é o 27 e 28. Alguém pode ler? Não cometerás adultério, mas eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher e cobiçá-la, já cometeu adultério com ela. Muito bem. Então esse é o 7º mandamento. Tá assim. Então Jesus começou a dizer assim, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. Agora ele está falando assim, a lei não é do jeito que você está pensando. Ah, não matarás, eu não matei ninguém.
Então ele está fazendo uma correção no Novo Testamento, não somente da questão pública. Então o adultério é uma coisa pública. E ele está falando assim, mas eu vou falar do adultério do ponto de vista da cobiça. Aí eu quero me ater aqui para dizer para os irmãos o seguinte, olha só, então o primeiro vamos definir as coisas. O que é adultério? Adultério é uma prática de sexo entre pessoas casadas com quem não é seu cônjuge. Então, com quem não é cônjuge, se essa pessoa for casada, isso chama-se adultério. Se essa pessoa for solteira e cometer ato sexual, esse pecado é chamado de fornicação, tá? Se essa pessoa cometer um ato sexual com dinheiro, o nome disso é prostituição. Mas qual a linha que tem? Se essa pessoa cometer, isso casada ou não, cometer um ato sexual com o mesmo sexo, chama-se homossexualidade. Pode ser masculino ou feminino, a homossexualidade é a mesma coisa, para o macho e para a fêmea. Mas o quê? Isso, então seria assim, em essência seria esses pecados aqui. Aí ele diz assim, ele disse que esse tipo de pecado acontece no nível espiritual ou pelo menos dentro do coração de quem pratica essa situação. Beleza? Então tá. Então você está ciente. Eu quero trazer uma doutrina agora um pouco para os casados só. Só quem é casado. Quem é solteiro aqui vai escutar uma palavra bem complicada e eu vou deixar para vocês pensarem que são os solteiros que estão me ouvindo aqui no vídeo ou os irmãos que estão aqui. Olha só. Abra sua Bíblia na carta que escreveu Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 1 ao versículo 5. E eu vou fazer um comentário aí. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5. Não, quem falou capítulo 5? É 7, isso mesmo. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque a Bíblia doutrina em tudo, e eu quero enfatizar. Vamos à leitura? Eu vou ler o verso 1 até que a gente leia o 5, pode ser? Vamos lá. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. 2. Mas por causa da prostituição, tenha cada homem a sua própria mulher, cada mulher o seu próprio marido. 3. E o marido pegue a mulher. Não, pegue não, é pague. Pague a mulher que é devido. Mesmo modo a mulher ao marido. 4. Próximo. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. Também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. 5. Portanto, não vos negueis um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e apenas durante algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Logo em seguida, unidos novamente, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Da incontinência. Vamos aos comentários. Comentário número 1. Esse comentário número 1 é para os solteiros. Não é para você casado, é só para o solteiro. Ele diz, não se case. Você não deve se casar. Então vamos lá aos solteiros que estão me ouvindo aqui. Não se case. Não procure casamento porque uma fria é uma grande tribulação. É isso que diz a Escritura, capítulo 7. Não se deve casar. Então a pessoa solteira não deve procurar casamento. Aí alguém fala assim, puxa, mas os desejos são muito grandes. Então ele fala assim, então nesse caso, aí ele vai falar que no final aqui, ele está falando isso aqui por permissão, não por mandamento, que é o verso 6. Ele fala, então vou deixar você casar, já que você está insistindo, mas não vai ser fácil para você. O casamento vai ser bomba. É isso que ele está dizendo. Beleza. Por muitos motivos, tá? Aí ele diz assim, olha, não se case. Puxa, eu não aguento porque eu tenho os desejos da pessoa. Você é que entende? Eu vou falar só desejos para a gente não ser vulgar. O desejo é muito forte. A necessidade de companhia é muito forte. O desejo de ter um filho é muito forte. Ponto. Então ele fala, então você vai se casar.
Aí ele fala assim, por causa da prostituição aqui é sexo de qualquer maneira, é sexo ilícito. Prostituição aqui não é aquela prostituição que eu falei que é com dinheiro, é qualquer sexo fora de casamento, chama-se prostituição, tá? Então inclui o adultério, inclui a fornicação e a homossexualidade. Aí ele está dizendo assim, olha, o que você tem que fazer? Ah, tá, antes disso, eu recomendo a todo jovem, não se case com quem você não admira, porque os dois vão sofrer. Quem não é admirado, não se case com quem você acha uma pessoa feia. Não se case, porque lá na frente vai dar graves problemas psíquicos, afetivos. Por outro lado, beleza não se põe na mesa. Não pense, você solteiro, que você casar com uma pessoa bonita. Quando você estiver com raiva, a beleza dele ou dela não vale nada. Quando você está com raiva, a beleza não adianta nada. Então, se não se deve casar com feio, então o que eu faço, pastor? Então, eu penso que tem que ser muito dirigido por Deus isso aí. Mas você deve ter uma atração para essa pessoa, para que você não faça sofrer, tá? Então é um conselho meu, conselho pastoral de Flávio. Tá? Então case com quem você admira. Terceiro, para os solteiros, e vou terminar. Para o solteiro e vamos para o casado. Case com quem é o mais possível compatível com você. Quanto mais compatível, melhor vai ser o seu casamento. Quanto mais pontos iguais. Nunca case com alguém que não tem a sua fé. Não case com quem não tem os seus valores. Não se case. Só se case com alguém que respeita os seus valores. Porque tem jeito de pessoas diferentes darem certo? Tem. A duras penas. Por exemplo, uma mulher vegana, um homem que gosta de carne com a mulher vegana. Os dois podem dar certo? Pode ou não pode? Pode, lógico. Aí. Ele não se importa, mas ele está fritando o bife lá, está incomodando ela. E todo dia ela dando piadinha assim, animais, né, comer animais dá câncer, o carne dá câncer. Todo dia ele escutando isso. Então vira uma situação estressante. Então às vezes as pessoas podem ser diferentes, desde que se respeitem. Né? E isso eu vi até pessoas de religiões diferentes, onde que um não interfere na vida do outro. Porém, o que acontece com pessoas de religião diferente? Um está no culto e o outro está lá no budismo. Aí eu já vi mulher falando e homem falando assim, nossa, minha esposa não me acompanha. Aí a pessoa está lá na missa sozinha. Aí tem, né? Pode ser que tenha uma tentação lá. Então, eu recomendo que as pessoas casem o mais próximo, primeiro dentro da própria igreja, da congregação. Não tendo o outro de outra. Mas, se for, não tem jeito de casar um presbiteriano com uma dessa igreja aqui. Por quê? Porque o presbiteriano é sensacionista que crê em dons espirituais. Eles vão se chocar. Porque a pergunta é como eu vou criar os filhos? Metáfora para os solteiros. Foi uma pergunta de sabedoria. Um peixe e um pássaro podem se apaixonar? Aí, né, claro que é uma metáfora, então pode. O pássaro está aqui na beirada d'água e o peixe está dentro d'água. E ele olha a peixe, que peixe deliciosa, né? Ai, que peixe linda. E a peixe, olha que pássaro mais gatão. Então eles estão apaixonados. A pergunta é, eles vão se casar. Onde que eles vão fazer o ninho? Hein? Em lugar nenhum. Porque se for dentro d'água, o pássaro morre. Se for fora, o peixe morre. Então tem pessoas que se admiram, mas elas não podem se casar. Então, solteirinhos aqui da igreja, deixo para você. Para os casados é o seguinte, ele diz assim, uma pessoa casada não pode ficar sem coabitar. Não pode. Porque se ele ficar sem coabitar com o cônjuge, você está levando o outro para o adultério. É uma regra. Então a pessoa pensa assim, eu vou casar porque eu vou morrer disso. Não, chega lá e vai ter negações. E ele diz que isso é defraudar a pessoa fica defraudada. E diz que quem vai entrar nessa peleja é Satanás. Porque ele diz assim, que ele vai tentar na incontinência. Então o casamento ele vai gerar tanto estresse que a Bíblia vai dizer que não se case. Mas se você se casar, você tem que entender que não é a hora que você tem vontade, mas a hora que o seu cônjuge tiver vontade. Quais a exceção? Tem duas exceções, que não está aqui na Bíblia, hein?
Eu vou citar o da Bíblia e o que não está na Bíblia. Qual a exceção que tem que a pessoa não coabita com o outro? Qual? Isso então a irmã é uma pessoa bíblica, porque está aqui. Os dois decidiram se santificar tanto que eles não vão encostar carnalmente para não ter o desejo carnal. Beleza, mas tem um outro caso. Período menstrual. É o outro caso. E isso está na Bíblia. Mas tem um outro caso ainda. Doença. Então você tem o caso, mas nunca por vontade. Por quê? Porque a vontade sua. E eu vou dizer para os solteiros de novo. O casamento é tão desgraçado, olha, presta atenção que eu estou falando para que ninguém distorça as minhas palavras, tá? Que a sua vida você está pondo na mão de alguém. Então, se eu for direto ao assunto, tá a mocinha aqui, você, moça que está aí, de preto, para não falar nome aqui, você está aí. Você é livre e sujeita a tua mamãe e seu papai. Amanhã você tem 18 anos, portanto você vai ser maior de idade. Você é totalmente livre, ninguém te manda, aspas. Sua mamãe é mamãe até o final. Ela pode ter 90 anos que você vai ter, entendeu? Ela vai ser sua mãe. Não vai deixar nunca sua mãe nem seu pai. Mas você é livre. No momento que você casar com o homem, ele vai mandar em você. Aí você fala, mas vou mandar nele também. É verdade, porque os dois se mandam, mas ele é seu líder. Você, rapaz, não vou citar o nome também, você, rapaz, você está tranquilo, debaixo do cajado do teu pai e tua mãe. Na hora que você for o maior, você vai ter uma esposa que vai mandar em você. E uma pessoa tem o poder de desgraçar a sua vida. Um cônjuge mau, um cônjuge adúltero, uma pessoa que trai, uma pessoa que mente, que tem problema de vícios, e tem outros problemas lá. Tem cônjuge com problema de violência, sabia disso? Teve uma situação, para não estender, para a gente não fugir, mas estou dizendo, então, gente, o casamento é bênção, o casamento é santo. Eu estou dizendo que o risco que uma pessoa feliz solteira tem, qual o risco? Você, dentro de um casamento, está sujeito a tudo. Eu lembro de um caso do católico com uma crente. Eles estão no altar. E ele sempre foi indo à igreja, mas ele tinha deixado claro que ele era católico. No dia do casamento, na hora antes que o pastor perguntasse, porque casou na igreja evangélica, né? Que não casou na igreja evangélica, está na igreja evangélica, ele falou assim, ó, hoje foi o último dia, agora que a gente está casando, hoje foi o último dia que eu vim à igreja. Eu não venho na igreja mais. Eu vim para casar com você. Aí ela falou assim, está terminado esse casamento agora. Foi aquele escândalo, aquela loucura. Depois disso, Deus libertou ela, Deus honrou a vida dela e deu um milionário para ela se casar. Então ela teve muita coragem de passar por cima de si, porque então o cônjuge fala, eu não quero você na igreja. Outra situação que eu vi, que não tem jeito, uma moça ficou extremamente irritada. Aí uma mulher evangélica, casou com um católico. E aí queriam batizar a criança. Aí a moça, né, não vou nem falar coisa, aí ela falou assim, que queriam batizar a criança, aí perguntou o pastor, não deixa batizar de jeito nenhum. Aí foi perguntar para mim, tinha um pastor presidente, foi depois para mim que sou pastor auxiliar. E aí eu falei, não, você tem que batizar, ué. Ele é o pai da criança. Você, quando casou com ele, você tinha que ter essa ciência que ele é católico, você tem que respeitar ele é autoridade sobre o filho. Não tem jeito não, hein? Ou a menos que tem um jeito de não batizar. Qual? Quem sabe? Hein? Não, que apresentando o quê? Hein? Não, conversando não, só tem um jeito. Qual que é o jeito? É isso, só tem um jeito, tem que se separar, ué. Tem que se separar judicialmente. Caramba! Fui enganar o diabo, ele nem percebeu. Fui enganar a mulher, enganado fui eu. Porque essa saída, gente, deu um tiro na minha. Meus irmãos arrumaram um jeito de arrumar, tipo assim, não, tem um jeito. Né? Só se ele morrer. Então é o seguinte, mas aí se separa assim. Então o que acontece, gente? As pessoas precisam entender que quando você se une a alguém diferente, alguém com outro pensamento, tem que pensar nessas coisas. Então, eu gostaria muito de coração que os jovens aqui, com muito respeito, a moça muito nova, o rapaz novo, não recomendo nenhum dos dois namorar, não tem pensamento para namorar vocês dois. Vocês não têm isso. Vocês não têm condições.
Mas eu não quero também intrometer. Vocês têm pai e mãe, certo? Eu não quero intrometer como pastor. Mas como servo de Deus, eu aconselho assim, olha, gente, quanto mais maduro vocês tiverem, mais chance de se entenderem e de escolher melhor. Mas a Bíblia diz que a herança vem dos pais, mas a mulher boa vem do Senhor, né? Então quer dizer que um casamento, a pessoa deve esperar em Deus, tá? Então, gente, tome muito cuidado, porque ele está dizendo aqui que no casamento você está entregando o seu desejo, você está entregando sua vida para alguém. Gente, então teve situações de violência, tem situação, desculpe falar assim, mas eu preciso falar, tem situações de assassinato, tem situações de covardia. O que eu quero dizer com isso, principalmente para esses solteiros ou quem está me ouvindo aqui no vídeo? É o seguinte, é que é uma coisa que você não pode brincar. É tipo brincar com fogo. Sabe? Você não pode brincar com fogo. Desde criança, eu sempre brinquei com fogo. A minha brincadeira é brincar com fogo. Mas pensa que eles pinga fogo, aquele de plástico. E eu era o tocador de fogo, meu irmão apagava o fogo, punha fogo aqui tudo. Aqui tinha um terreno aqui, que é esse aqui que você está vendo? Tudo aqui, punha fogo aqui, tipo assim, ele vendava lá. Aí eu punha o fogo num lugar e saía correndo. Daqui a pouquinho aquele fogaredo de uma árvore pegou fogo. Eu já fui cercado pelo fogo, já vi pessoas que morreram cercadas pelo fogo, porque eu sempre gostei de pôr fogo. Meu avô punha fogo, minha mãe punha fogo, então, né, já sabe de onde que vem, né? Meu avô pôs um fogo lá num chiqueiro, lá deu uma confusão. Ele colocou uma lâmpada. Lembra disso, José? Você lembra de essa lâmpada incandescente? Aquilo com água, entendeu? Batendo, como que ele pôs fogo? Então, gente, conheço casos assim, a pessoa era um solteiro feliz, quando vê a pessoa que você mais amou, que você deu sua vida, ele trai você. Ele mente, ele deita com outra pessoa. Desculpa falar isso, é muito ruim. Mas então, o casamento é uma coisa muito difícil. Muito difícil. Então eu vou deixar o Coríntios 7, 8 e 9, para você ver que essa não é uma palavra minha, tá? Não sou eu que estou inventando. Escute com atenção e guarde seus corações. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom que se ficarem como eu que é em Paulo, não casa. E o verso 9, mas se não podem conter-se, complete a frase? Casem-se. Por quê? É melhor casar-se do que viver abrasado. Ué, o que é viver abrasado? Ah, já você vive abrasado, vai ficar pegando fogo, né? Aí você for, hein? Ficar desejando nessa coisa, ficar lá. Aí a pessoa passa a deitar com todo mundo, e começa um tico-tico no fubá, uma falta de respeito, né? Então, gente, eu deixo isso para os solteiros, deixo para os casados. Vou terminar com Mateus 5:27, 5:28. 5:28. Qualquer que olhar com a intenção impura no coração. O que Jesus está repreendendo aqui, então? O que ele está repreendendo? 5:28, Mateus, voltei. Estou perguntando para vocês. O que Jesus está repreendendo? Ah, tá, o olhar malicioso ele está repreendendo. Mas antes de eu olhar malicioso tem uma coisa. Qual que é a coisa que ele está... Isso, pensamento. A cobiça é a palavra correta. Então ele está proibindo a cobiça, que é o problema lá de Coríntios 7. Porque a mulher, esse homem não dá conta dessa mulher. Essa mulher está morrendo de desejo. O que vai gerar nela? Cobiça. E a tendência, então, é fazer o errado. Bom, o que Jesus está repreendendo, senhoras e senhores, é um coração mau. É um coração infiel. Gente, a infidelidade é uma coisa reprovada. Não seja infiel nunca. Nenhum de nós. Pô, você não sabe o que eu estou passando. Jesus não... Vamos lá. A palavra amém
amém é uma palavra hebraica. A palavra amém é a palavra mais conhecida no mundo inteiro, em qualquer língua. Em português, amém. Em inglês, amen. Em grego, amém. Em francês, amém. Tudo é amém. Porque essa palavra não muda. Por que não? A palavra amém é um acronômio. É um ajunto de palavras. O que significa a palavra amém? El Melech Neeman. Olha só, estou falando amém em hebraico. El Melech Neeman significa Deus é rei fiel. A palavra amém significa Deus é fiel para cumprir o que diz. A palavra amém significa fidelidade. Quando você diz amém, você está dizendo eu sou fiel. Isso está dizendo. A palavra mais conhecida no mundo significa que Deus é fiel. Isso é pouca coisa? A gente precisa ser fiel, não somente ao cônjuge, fiel à igreja, fiel a Deus, fiel ao que fala, fiel à organização. Aí entrou, Lê. Você precisa ser fiel ao teu patrão. O cara te empregou, o cara confiou em você. Tem alguém furando o barco lá, furando o olho dele, você está calada. Você está lá calada. Tem alguém furando o olho. Então o dever é o seguinte, para de furar o olho do patrão, senão vai dar ruim. Aí você tem que ter peito, porque é aquilo que eu preguei lá. Lembra que eu falei? Isso eu aprendi com um grande pastor americano. Ele falou, se você ser salvo, e a obra de Deus, não é só fé, não. Falei, o que eu preciso ter? Eu preciso ter coragem. Porque se você não tiver coragem, você não vai fazer. Tá vendo? Se falta coragem, não falta. Você fala assim, a pessoa vai me ferrar. E quando você conta uma coisa para alguém que a pessoa vai contra você? Que foi um caso de um amigo nosso. Estava um amigo nosso lá que viu a namorada dele com outro. Ele foi e conta para um amigo que o amigo fez. Ficou inimigo dele, o idiota. O que a gente fez? Todo mundo abandonou o cara. Eu sou o cornão. O cornão. Porque o cara, um dos amigos nossos está abrindo o olho do cara, a mulher está te furando o seu olho, chapa. E outra coisa, todo mundo conta ou não conta, gente? Ou tem alguma coisa oculta que a gente faz que fica em branco? Hein? Alguém vê, sabe? Alguém descobre, você acha assim, estou escondido na noite. Estou escondido porque 10 horas da noite, você acha que você está escondido? Alguém está te vendo você na escola, está te vendo você no trabalho, lá na rua, saiu no carro, não sei o quê. Não. Então, aí o cara contou para um amigo, ao invés do amigo, falou, poxa, cara, você me abriu o olho, eu vou ficar de olho nela, pelo menos para vigiar, para saber. Não, ficou contra o cara que era o certo. Todos nós amigos, acabou com a amizade com aquele cara, que tipo assim, um cara que foi avisado para ele pro bem, ele quis ficar, você escolheu errado, então fica com a pessoa errada. Se esse tipo de pessoa de lá é que você gosta. Não, todo mundo, todos eles abandonam. Não, então tudo bem, beleza. Está muito complicado. É muito delicado, dá até morte. Dá até morte. Eu sabia o que aconteceu com o diretor. Só que agora eu estou sentindo que pegou mal para mim. Porque está parecendo que eu quero o lugar da pessoa. Está fazendo errado. Não quero nem saber. Não estou nem aí. Não tem nada a ver, Lê. Olha só. Os asmos da sinceridade da verdade. Existe um que sonda mentes e corações. Se eu estou tentando achar defeito no meu líder para poder eu passar a perna nele, isso é maligno e você vai cair. Porque você é uma pessoa má. Você está tentando ferrar quem está por cima de você. Você é uma pessoa maligna, então você que vai cair. Porque você está usando mal. Mas se você está usando bem, aí mudou. Ué. E sabe o que? Qual é o melhor amigo da verdade? O tempo. Com o tempo você vai ver quem é quem. As máscaras caem. Porque qual que é o ditado dos antigos sobre isso? Não lembra, não? A mentira tem perna curta. E a história? É longa. A história é longa. Até na caminhada lá, a perna não vai dar conta da mentira. A mentira vai revelar a verdade. Então, Deus vai revelar a verdade uma hora. O que acontece? Que nesse meio de caminho, às vezes a pessoa converte. A pessoa muda. Aí a pessoa que era um péssimo funcionário foi flagrado uma situação, às vezes o patrão perdoou, se tornou o melhor amigo do patrão. Tem pessoa que tipo assim, que confrontada com o pecado, ela fala, gente, eu estou errado, eu sou uma pessoa muito errada. E ela para de fazer aquilo. E alcança a redenção de Deus. Entendeu, Lê? Então, as relações são complicadas. Uma vez que você falou com a chefia lá em cima, né? E quando existe essa possibilidade de você ocupar o cargo de quem está fazendo errado, é extremamente delicado, e aí a gente vai cair em outra parte da escritura, que eu vou te falar. Façais aos homens aquilo que querem que vos façam. Esse é o centro do evangelho. Aí por isso que tem que ser o confronto pessoal. Aí você avisa para a pessoa, ele não quer.
Porque, gente, a coisa errada é muito complicada. Eu aprendi uma coisa importantíssima com o seu marido. A gente estava fazendo um trabalho, o Giovanni fazendo um trabalho de pedreiro. Aí ele falou assim, no momento que a gente viu o defeito, você tem que quebrar tudo e fazer de novo. Porque você viu. Se eu não vi, eu estou isento. Mas é porque ninguém aqui é pedreiro, claro, né? Eu não sou pedreiro. Mas alguém já fez uma coisa que você viu que está errado? Pode ser uma sopa, ou colocou sal demais, ou não colocou. Você cometeu um erro. Você vai ter que desfazer aquele erro. Ai, gente, coloquei sal de... Tipo assim, a pessoa colocou sal. O dia que você não está com a cabeça boa, você está cozinhando. Você colocou sal. O que você faz? Você fica grilado e fala assim, eu coloquei sal ou não? Né? Já aconteceu com alguém? Aí você fala, o que você vai? Colocar o sal de novo. Isso. Se não houver experimentação, está errado. Aí a pessoa vai colocar o sal, você coloca 2 vezes, salgou tudo, cagou tudo. Olha, aí você finge de água. Fingido, você finge de água. Não envie. Aí, que isso aqui tá salgado demais? Oh, é? É ou não é, gente? Então a gente precisa, entendeu? A gente tá sendo infiel, né? Porque é muito difícil, você tem que calçar a cara. Você tem que calçar a cara. Foi um adolescente aqui na igreja. Olha que situação. Você chegado na igreja, tá aqui, chegou o pastor. E foi, cara, deixei o papel higiênico cair tudo dentro lá do vaso. E ele tirou, foi ainda bem que tirou, velho. Aí eu falei, poxa, cara, você já ganhou meu coração. Eu falei, por quê? Pô, eu sou um cara honesto, pô. Você podia ficar caladinho, eu nunca sabia que era você. Quer dizer, olha que firmeza do irmão, né? Do neto da irmã, né? Olha que firmeza do cara. Eu falei, pô, você é um cara fera. Porque ele falou assim, poxa, aconteceu uma situação, você acha que o cara fez querer? Eu falei, poxa, perdão. Eu falei, não, cara, eu louvo você porque você, sabe, você cometeu um erro. Aí a pessoa fala, perdão, pô, foi uma falha aqui. É muito mais compreensível, que eu detesto é aquele oculto, né? Não fui eu, fingi de égua. Né? Isso que Deus não gosta. Muito bem, gente. Vou voltar aqui, senão a gente não consegue. O que Jesus está repreendendo é um coração mau. Então observa aqui, como que a gente cumpre a lei? Como? Com um coração bom. Ô Deus, pode trazer um pouco d'água para mim? Não gelada, tá? Esses irmãos dão as coisas para a igreja e dão uma coisa gelada. Não é gelado, não. Fala lá com o irmão também. O pastor falou assim, que não quer coisa gelada, não. É só beber do outro lado, né? Muito bom. Então é o seguinte. Outra situação aqui que eu acho que é muito comum. Não, gente, a gente ainda precisa... Não, eu preciso fazer outro comentário. 29. 29 e 30, eu preciso de um leitor. 5, 29 e 30. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti. Porque te é melhor que um dos teus membros se perca, seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então, gente, vamos lá. Pergunto para vocês. A doutrina aqui é literal? Por que não é literal? Porque ele mandou cortar a mão, mandou arrancar o olho e cortar pé. Por que não é literal? Quem responde isso para mim? Por que não? Não, ele mandou cortar a mão, pô, tá escrito aí, ó. Aí o Satanás, né? Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Deus não mandaria a gente mutilar nós mesmos. Tá, então isso é um aspecto interessante, que a irmã está falando de santidade de corpo, que é uma coisa que a gente nem presta atenção. Corpo é santo, concordo 100%. Tá, mas sabe qual que é a questão, gente? Que o problema de roubar não está na mão, né? O problema de cobiçar não está no olho. Pode fazer a mão, pode continuar roubando. Exatamente o que eu estou falando é isso. Entendeu? Ele não curou. Então, nossa, meu pé me levou pro baile. Seu sem graça, hein? Você entendeu como é que é o negócio? O que foi aqui? Não, meu pé tá me... Que isso? É o pé que tá me levando. Ele tem vida própria. É disso que ele está falando. Quer dizer que o problema é um coração mau. O que Jesus está repreendendo, ele fala assim, arranca. O que ele está dizendo assim? Não use a sua mão para dar um murro. Não use a sua mão para tirar. Vocês conhecem bem o muçulmanismo?
A regra do muçulmano, eu vi o chefe deles falando, até no certo sentido dá vontade de pôr essa lei no Brasil, mas aí cai na doutrina da Josiane que mata um no peito. Você sabe que se roubar é cortar da mão, né? Então roubou, decepa a mão. Se ele roubar de novo, o pé esquerdo, para que ele ainda tenha condições de trabalhar. E se ele roubar de novo, só corta a cabeça dele. Esse cara não resolve. Então, gente, eu acho que essa é uma lei muito dá vontade de pôr isso no Brasil, né? Principalmente para político, né? Porém, de acordo com a doutrina da Josiane, que da Josiane não é, viu, Josiane, isso aí você falou uma coisa muito certa. E a santidade do corpo, como é que fica? Santidade do corpo. Você não pode mutilar o corpo. E aí eu vou além, eu sei que muitos aqui, principalmente os mais jovens, podem não entender isso. Mas eu incluo aí a tatuagem. Para mim, a tatuagem é uma ofensa ao corpo. E reconheço que tem algumas muito bonitas. Eu não tenho. Claro, não estou falando que eu não seja belo. Há pessoas que têm umas tatuagens lindas mesmo. Mas o que acontece? Eu vou falar biologicamente. Você tem um musculoso, uma moça, não sei o quê, o corpo certinho, certo? Você fez lá. Gente, em pouco tempo aquilo murcha, aquilo avacalha. Então é uma mutilação do corpo. Não deve ser feito, né? Muito bem. Então a doutrina de Jesus aqui, principalmente os mais novos, Jesus não mandou arrancar mão nenhuma. Por quê? Porque eu arranquei minha mão e a cobiça continuou, aí eu roubo com a outra, aí eu roubo com a boca. Certo? Então corta a cabeça. Então não resolve o que Jesus está repreendendo, um coração mau. Então quando ele diz, arranca o teu olho, arranca o pé ou arranca a mão, ele está falando assim, negue a sua mão, negue o seu pé e negue o seu olho. O que ele está falando assim, você tem que sair da cobiça. O que Jesus está repreendendo é um coração mau. Muito bem, vamos a outra. Ah, tá, o 32 tem que ser falado aqui, dá uma pano para manga também, vamos lá. 32, 5, 30, nós estamos no 5, vai guardando. Pode ler, alguém, um voluntário. Não, 5:32. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudiar a sua esposa, a não ser por causa de fornicação, a faz cometer adultério. Qualquer que casar com a divorciada comete adultério. Então, gente, nesses dias de hoje, o que foi ensinado lá em Deuteronômio 24? Não deu certo no casamento, o que você faz? Dá a carta de divórcio. Por que é importante a carta de divórcio? A pessoa está legalizada. Para o quê? Para casar com quem quiser. Acabou o problema. Então, a pessoa não deu certo no casamento, você divorcia, emite um documento e pronto. São elas, está feito, está tudo bem. Isso é o ensino dos fariseus que seguiam. Lembra? Hilel ou Shammai? Qual que permitia e qual que não permitia? As duas escolas, Hilel ou a escola de Shammai? Quem permitia? O Hilel, né? Então nós temos duas escolas rabínicas no tempo de Jesus. A escola de Hilel e a escola de Shammai. Uma dizia o seguinte, você pode separar por qualquer coisa. Você quis se separar desde que você dê carta de divórcio, está tudo bem. E é isso que vocês estão vivendo hoje, sim ou não? Essa é a vida de hoje. E essa é a doutrina dos fariseus. E Jesus falou assim, não pode. Não é assim. Então Jesus está de acordo, salvo engano, com a escola de Shammai, porque ele diz assim, não, você só pode se separar no caso do cônjuge cometer 3 pecados. É o pecado de nível sexual. Quais são eles? É o pecado de adultério em si, é o pecado de homossexualidade ou o pecado de prostituição. Tá? Então, gente, aí, solteiros, o casamento você não pode entrar e sair quando quer, como fosse uma porta que você abre e fecha. O casamento é uma parede construída. Tem jeito de quebrar uma parede, né? Tem jeito, né?
Então tem jeito do casamento ser desmanchado? Tem, mas a duras. Ô, pastor, mas aí no caso, para ser legal o divórcio, tem que ter cometido o ato mesmo, porque em cima fala que só que você desejava que já está indo. Isso, mas ele não deu autorização para separar nesse caso, por quê? Porque esse é um pecado dentro do coração humano. E os pecados dentro do coração humano não podem ser atribuídos ao homem, ao ser humano. Entendeu? Você não pode o pecado da mente do outro, ou da mulher, ou do homem, porque está na mente dele, está no coração dele. E como ele não exerceu isso publicamente, não tem jeito de você... Isso, o pecado não concebeu, entendeu? Não concebeu do lado de fora. Mas às vezes não foi só na cabeça, só não teve o ato mesmo. Então... Às vezes é uma conversa. Tá. Pronto. Aí, então, até esses dias eu vi um vídeo muito interessante, uma mulher falando, assim, o que é adultério? Conversa fiada. A conversa fiada é adultério. O cara tá ali. Olha aqui, solteiro de novo. Você tinha preparado isso, foi bom você falar. Olha que situação difícil, gente. Desculpa falar essas coisas, mas nada podemos contra a verdade, 2 Coríntios 13, verso 8. Olha que situação difícil. O cônjuge, o homem e a mulher estão até meio estranhando. Não é, né? Meio ranhetando. Quando ela está conversando com o outro, é aquela risadinha, é aquele tratar bem, é aquela doçura, aquela conversa flui, aquele homem extremamente gentil com ela, faz tudo, não sei o que, com a mulher que não é dele. Mas com a dele ele trata a trancos e barrancos. Olha que situação difícil. Então se considera adultério conversa fiada, conversas assim, conversa fiada, isso entra num assunto que não poderia, né? E principalmente fora de hora, né? Então o aconselhamento pastoral é uma coisa, mas ele também tem hora, ele também tem critérios para evitar algum tipo de problema, né? Abraços maliciosos, olhares maliciosos, conversas maliciosas, intenções claras. Então, tudo isso está relacionado ao termo. Para o divórcio aqui de Jesus, então tem que ter o ato mesmo. Mesmo assim, ele recomenda o perdão. Mas o que ele diz que você tem o direito de separação em casamento novo é num caso contínuo. Porque, tipo assim, como que a pessoa pode viver com homossexual? Ou com bissexual, tal. Tá? Então, gente, o termo aqui, então, a gente não deve banalizar o casamento como está acontecendo no mundo. Então, vocês aqui da igreja, vou falar até para a Igreja Cristo em Casa agora. Eu tenho um corpo aqui, eu tenho uma diretoria aqui nessa igreja. E, inclusive, tem pontos até diferentes dos meus. Pessoal da doutrina aqui. Então tem uma turma aqui da doutrina, essa turma é da diretoria. E quando eu tenho um caso X, eu levo para a diretoria. Eu levo. E eles falam assim, assado. Então, a gente leva o caso. Porque, então, pessoas lá do passado que vieram, principalmente de outras igrejas, vem tudo torto. Principalmente. Mas não estou falando que a igreja é perfeita, não. É isso que eu quero dizer. Mas aí vem tal, então tem uma situação. Mas vocês que estão jovens aqui, estão cientes disso aqui. Se vocês fizerem, vocês não vão ter, porque a turma da diretoria aqui não vai aceitar. Aqui, quem casou nessa igreja, quem está nessa igreja, quem está passando pela doutrina aqui, aí vai ser mais apertado. Por quê? Porque você tem conhecimento que os outros não tinham. Então, e essa é uma regra bíblica, não é? Porque quem mais dá, mais é cobrado. Tá? Gente, tá gostoso isso, né, gente? Então a gente começa a ver aqui no Evangelho, fala assim, gente, nós precisamos do Senhor. Sim ou não, gente? A gente vê assim, fala, Jesus, será que eu não sou crente? Agora, sobre a palavra, 33. 5:33. Outros sim, ouvistes o que foi dito aos antigos? Não jurarás falso, não cumprirás para com o Senhor os teus juramentos, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Isso. E aí,
Jesus está falando aqui sobre essa questão que a pessoa está... Olha que coisas tolas do mundo. Eu assisti um filme chamado... esqueci. A Vida de Truman. Qual que é? Show de Truman. Show de Truman. No Show de Truman, então, entre tantos filmes americanos, essas idiotices, embora o filme é muito interessante, mas é que a esposa que tinha casado com ele no dia do casamento, aí casou assim, ó, com os dedos cruzados, porque se você jurar com o dedo cruzado, não vale. Então, esse tipo de tolice, né? Eu já vi isso aqui também nessa cidade. Não é, esse tipo de tolice não é de Deus. Qual tolice que é de Deus, né? Não existe. Então, gente, não adianta se essa pessoa está com o braço cruzado. Cuidado, que a nossa palavra tem que... Quer que liga aqui? Está sentindo calor? Tá, se precisar, pode ligar, não tem problema. É que eu senti um pouco de coisa, eu posso ligar de novo. Então, o que acontece, gente? É sim ou não? Ele diz que a gente não tem dignidade para jurar. Olha o verso... Por que eu não posso jurar pelo céu? 34. Por que eu não posso jurar pelo céu? 34. Porém vos digo que de maneira nenhuma jurareis nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Então, você não vai querer mexer? Tem coragem? 35. Por que eu então jurou pela terra? Nem pela terra, porque é o cabelo dos seus pés. Não, então por quê? Então, mas aí a terra... Não, mas aqui também é de Deus. Então vamos ligar para um lugar específico? Nem por Jerusalém, porque a cidade é grande. Então, tipo assim, o que ele está falando? Deus está em todo lugar, ué. Então, a sua palavra, o que não pode? Qual que é o pecado do... não perjurarás? É o 9, né? O 9. Hein? Não perjurarás. O 9º mandamento é não mentir. Qual que é a essência da mentira? Existe uma essência da mentira. Qual que é? É o engano. É enganar. Então você pode falar a verdade para enganar e pode falar a mentira falando a verdade. Então essa é coisa complexa. Então o problema é se enganar. Não, mas eu falei a verdade. Falou a verdade, mas você falou a verdade para enganar. Você fala, entendeu? Tem jeito, né? Já sacaram, né? Você fala a verdade para enganar as pessoas. Então, gente, olha só, isso aqui é muito sério. Cada dia menos a gente acredita nas pessoas, sim ou não? A gente não acredita em promessa. Por isso, senhoras e senhores, agora eu chamo a atenção dos velhos da igreja, mais velhos. Quando a gente promete uma coisa. Agora, dos meia-idade, uma regra, você quer perder a autoridade dentro de casa. Se você prometeu a surra, você tem que dar. Então, nunca prometa uma surra. Se você prometeu que vai ficar sem, você não vai ficar mais com isso. Você prometeu e depois você deu, acabou. Seu filho não acredita em você mais. Você ensinou isso para ele. E desde pequeno. Olha só, a Maria Alice tem 7 mesmo. Já sabe o que é um não muito bem. Já sabe o que é não. Já sabe assim, meio exigente assim. Não faz o que quer não. Com 7 mesmo. Então o ser humano não é brincadeira. Tome muito cuidado. 37 é a revelação do, né? Pode ler. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Pois o que passa daí vem do maligno. Então ele diz o seguinte, que Satanás está no negócio. Quando? Quando eu estou enrolado. Eu já falei 1000 vezes com a minha esposa, mas 1000 vezes. E eu não gosto do meio termo. Define. Eu quero um horário definido. Porque a pessoa, quando não tem horário, eu pareço por lá. Acabou. Tá solto. Do tipo, a conversa fiada. Meia-noite ainda é hoje, né? Eu falei que ia te pagar hoje. Aí você chegou, você falou que ia me pagar hoje, às 10 horas da manhã. Ué, às 10 horas da manhã? Aí você chega às 6 horas da tarde. Você falou que ia pagar hoje. Não, às 6 horas da tarde. Você já sabe onde vai parar, né? Já sabe onde vai parar. Então, eu penso que essa palavra está significando a seguinte coisa. O que está aqui dentro é o que tem que estar na boca. É isso que eu sinto. Sim, sim ou não, não. E ele disse que se não for assim, o diabo está se andando.
O diabo está operando. Sobre os relacionamentos agora, 38. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. 39. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Então vamos lá. Outro texto mal interpretado. Primeiro, quando a Bíblia diz lá em Êxodo 21, 23, olho por olho e dente por dente, por que ele fez isso? Porque ele está dizendo assim, quando na briga de dois, um furou o outro o olho, ele tinha que perder o olho dele. Se ele arrancou o dente de um, vai arrancar o dente dele. E se ele, então é olho por olho, mão por mão, pé por pé e vida por vida. Se tirou a vida, ele perde a vida. Por quê? A vingança tem que ser à altura. Se ele decepou a mão de um, vai decepar a mão dele. Isso é uma vingança na altura. Mas como é que a vingança funciona? Se um cara cortar a unha de alguém, o que ele faz? Ele explode o olho. Ele quer explodir o outro. Então a vingança da pessoa vai muito além. Então Deus estabeleceu olho por olho, dente por dente, para quê? Para mostrar a justiça, para você não ir além disso. Aí Jesus falou assim, olha, se você for levar desse jeito, a gente não vai ficar casado. Concorda comigo, todos casados? Não tem jeito de casamento. O Raiford até escreve aqui, ele falou assim, olha, para você ficar casado, você tem que perdoar todo dia. E receber perdão. Receber perdão. Senão você não fica casado. Quer saber de uma coisa? Que mané casamento o quê? A gente não é amigo nenhum do outro mais. A gente não vai ser amigo, não. Sabe alguma pessoa que falou a palavra que você não gostou? Eu estou com raiva. Você falou a palavra que gostou? Alguém falou uma coisa? Olha o ditado que diz assim, quem põe açúcar na boca do meu filho, completa a frase, a minha boca adoça. Se o diabo sabe que o seu dodói é seu filho, alguém falou assim, não pode sentar aí. Pronto, acabou, ele vai sair da igreja. Então o diabo sabe todas essas fraquezas. Ele sabe das coisas. Então, se a gente... O que ele está dizendo aqui, então? Vou resumir a doutrina. Se a nossa vida é uma vida de vingança, a gente não tem amigo, a gente não tem casamento, a gente não tem sociedade. Aí ele falou assim, não, mas ele ensinou a virar a face. Não ensinou nada. Ensinou a virar a face, não. Peraí. Então, quer dizer, se alguém lhe der um bofetão, pá! Aí o que você faz? Você deu aqui, você deu direito, para ficar igual, dá aqui também. É isso que está escrito? Opa, que isso? Isso é uma coisa imbecil. Aí a santidade do corpo. Cadê a santidade? Então Deus não falou isso. Agora eu vou provar que Deus não falou isso. Vou provar para você. Jesus falou que tem que virar a face. Falou ou não falou? Falou. Mas ele virou a face? Não, Jesus não virou. Olha, não nesse sentido que eu estou falando, hein? Não no sentido literal. Abre lá em João 18, 22 e 23. Vamos para lá? João 18. João 18, 22 e 23. Pode ler. E assim que Jesus disse isso, um dos guardas que ali estavam bateu-lhe fortemente no rosto com a palma da mão, dizendo, isto é maneira de responder ao sumo sacerdote? E Jesus respondeu ao guarda, se eu disse algo de mal, revela o mal. Mas se disse a verdade, por que me agrediste? Tá vendo? Então você acha que é assim? Olha que lição. Isso aqui foi maravilhoso quando aconteceu, é muito ruim, né? Porque fizeram isso com o nosso Senhor, que tipo assim, eu fico triste, mas por causa dessa tristeza, ele me trouxe uma doutrina. Olha só. Eu pensei, tem que dar outra face. Então quem sentou a mão, falou, não, pode bater, bate à vontade. Ele não falou isso não, ué. Não é para você entregar seu corpo para ser mutilado e alguém judiar de você, não. Isso não é bíblico. Isso não é de Deus. Que uma mulher tem que apanhar, que um homem tem que apanhar dos outros, não, ué. Isso não é de Deus, não. Nunca foi. Aí está falando assim. Aí o sacerdote falou assim, fala essa doutrina aí. Como é que é isso? Aí ele falou assim, eu falei doutrina não. Eu preguei na sinagoga, eu preguei no público, preguei em todo lugar. O que você está perguntando minha doutrina? Aí, pá! Deus falou, uai, o que eu falei de errado? Me mostra onde que eu estou errado. Jesus, eu vou resumir para você. Me mostra onde eu estou errado. Por que você me bateu? Não, você me bateu por quê? O
que eu falei de errado? Eu falei que eu ensinei a minha doutrina abertamente na sinagoga, no templo e na rua. Agora você foi e me deu um tapa. Por que você me deu tapa? Claro, eu estou interpretando de maneira grosseira, mas é isso que soou naquela época. Porque ele falou assim, oh, você me bateu por quê? Se eu falei bem, eu só dei uma resposta ao sacerdote. Esse jeito de falar, isso muda tudo. Muda ou não muda, gente? Então, gente, não é assim. Jesus não está falando para você encruar. Jesus não está falando assim, isso, senta a borracha de mim mesmo. Vai, acaba com tudo. Isso é característica da pessoa que já perdeu a dignidade. Quando você perdeu a sua dignidade, sabe o que você fala? Isso, acaba com tudo. E a gente, às vezes, acontece isso. Acontece. Escunhamba com tudo mesmo. Você quer acabar, acaba com tudo. Quer dizer, Deus não quer isso. Deus não quer, gente, que a gente acabe com tudo. E a santidade do corpo? Então, aí usa esse termo erradamente, vulgar e errado. Não, hein? O ditado diz, né? Como é que é? Quem saiu na chuva é para se molhar, né? Alguém já saiu na chuva aqui sem se molhar? Porque eu já saí, muitas vezes. Tem jeito ou não tem? Tem jeito ou não tem? Tem jeito ou não tem, gente? Tem. Você pega um guarda-chuva, você anda debaixo de marquise, você fica no carro, você coloca uma capa. Então não é porque você saiu na chuva que você tem que tomar tudo que... Ainda que há os respingos tudo nas pernas. Certo? Ainda que gotas d'água caem. Mas você não precisa entrar debaixo da cachoeira. A menos que... Tem um jeito de você entrar debaixo da cachoeira, principalmente você jovem. Quando eu, aquela moça lá, apaixonado como eu era, ou como sou, né? Eu sou apaixonado. Ela não é, mas eu sou. Extremamente apaixonado. Aí tá lá na linha do trem. Os dois bocó, caiu aquela chuva. Aí vem os dois da linha do trem. Aí chegou tudo molhado na casa dela. Tipo assim... Até normal, né? Por isso que eu não ligo da turma apaixonada, porque, né? É uma coisa que você não faz nunca mais. Choveu hoje, sai daqui, pelo amor de Deus! Que ficar em chuva, o quê? Que besteira! Fabriciano com o Júnior já fica, claro. Vocês aí já lê com jeito, entendeu? Né, Fabriciano? Caiu uma chuva, isso, meu amor. Vamos aqui ficar na poça d'água, brincando. Né? Certo? É proibido adivinhação na igreja. Gente, muito bem. O que a gente começa a ver aqui o evangelho de uma maneira diferente. Agora eu vou falar uma doutrina aqui que eu não queria nem falar. O 40 e 41 e 42 de uma vez. 40, 41, 42. Sim, tudo Mateus 5, isso. Um leitor, gente. E ao que quiser pleitear contigo, tirar-te a túnica, larga também a capa. Se qualquer te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que quiser que lhe emprestes. Consegue, gente? Estou perguntando para vocês. Então Jesus está falando aqui de não vá a tribunal. Não vá a tribunal, não procure advogado, não. Está falando 100% errado e advogado, gente? Não, claro que não. Então não é isso. Então vamos interpretar direito. Então, não vá advogado, não. Quando é que você tem que ir advogado? No último caso. É que aquela situação ficou insustentável. Então você tem que procurar um policial. Mas ele fala assim, evita. Ele falou assim, olha, se alguém te insistir com uma coisa, faz. Cede com a pessoa. Mandou andar 1 quilômetro, anda 2. Faz a vontade da pessoa. É 12, 14 de Hebreus, né? A gente viu hoje de manhã? Foi, né? Deixei lá. Quando for possível, tende paz com todos os homens. Tenha paz com as pessoas. Evita brigar, evita escândalo, evita discussão.
Sabe, a pessoa está te pedindo uma coisa. O que alguns na carne fazem? Que quebra Filipenses 2:3. Nada façais por contenda e vanglória. Ah, você falou para eu ficar em pé? Você falou? Falou. Então eu vou ficar sentado. É ou não é? A pessoa fala assim, fica sentado. Não, agora eu vou ficar em pé. Só para você aprender a ser besta. Você querer me mandar. Só para você deixar de ser besta. Que tolice, né? E a gente faz, né? O pastor já fez isso? Eu acho que já. Parece que... alguém um dia falou um negócio, eu concordei em gênero, em número e grau. Quando você vai fazer uma coisa, a pessoa faz isso. Nossa, Deus. Você já tá... Você vai fazer um negócio aqui. Você vai fazer um negócio, aí a pessoa, não, faz... Eu tô indo fazer, ô raca! Eu estou fazendo, eu vou fazer. Você sabe quando você está fazendo aí, a pessoa manda com coisa que você não fosse fazer. Nossa! Gente, eu fico azul. Aí alguém fala assim, não, mas isso é arrogância. Então, eu acho que é também. Mas eu tenho isso. Aí você tem, pastor, então? Aí você está tratando isso, não, pastor? Pô, tô colocando um remédio aqui, mas... Então, eu acho que tem que colocar muito remédio mesmo, sabe? Tem que ter uma overdose desse trem que... É ou não é? Ou vocês adoram, né? Você gosta, né? Você vai fazer um negócio, a pessoa já está fazendo, alguém vai e manda você fazer. Fica irritado, né, cara? Você já vai... Entendeu? Porque a sensação é que você não tem responsabilidade. Ou que você não tem competência, ou... É um insulto. Para mim é um insulto. Para mim é um insulto. Aí Jesus está falando assim, ó, tenha mais calma, tranquilo, você já vai fazer mesmo. Oh, pega a colher, você já vai pegar. Pega a colher. O que a gente tinha que fazer? Você pega a colher numa boa. Mas por alguma carga d'água, tipo assim, eu ia pegar a colher, mas como você mandou, agora você vai pegar. Né? De vingança, de ira. E Jesus falou, Filipenses 2:3, nada façais por contenda. Não faça não, por vanglória não, faz porque é o certo. Gente, não é viável, não é viável o versículo a versículo, né? Porque isso não é muito extenso. Eu acho que a gente deve ir pontuando. Sugestão para todos. Primeiro, vocês já devem ter acabado de ler Mateus 28 todo, com certeza. Todo mundo já leu tudo. Então, tem que deixar Mateus todo lido. Segundo, para a próxima aula, tarefa, me tragam dentro, a partir dos 5 textos que você quer saber. Tá? Se você, pastor, eu não entendi essa parte, traz aí pra gente. Você pode me mandar na semana, se você desejar. Manda no WhatsApp na semana, que eu tento responder na terça. Ou você pode trazer aqui na terça. Olha, esse texto eu não entendi. Tá? Combinado? Combinado, gente? Combinado. Vamos ficar de pé? Eu gostaria de que cada um se arrependesse hoje de tudo que está escrito ali e a gente não está cumprindo aquilo ali. Senhor, nós temos ouvido que o Evangelho do Sermão do Monte, o centro do Evangelho da pregação, e a gente vê como que precisamos mudar coração. Tem misericórdia de nós para perdoar nossas arrogâncias, soberbas, ignorâncias, nas atitudes de vingança, de cobiça, de desejo, de qualquer coisa, de ira, de amaldiçoar, de falar um palavrão, de falar uma coisa e fazer outra. Esse caso que a lei apresentou, dificílimo, sobre o defeito de alguém que precisa ser denunciado. Senhor, meu Pai, questões doutrinárias, nossos juramentos, ou nossas palavras, aliás, juramentos, ou a palavra, e ajude aqui os casados, ajude os solteiros, ajude-nos nos relacionamentos, na fidelidade ao trabalho, ao patrão, ao empregado. Meu Deus, que o Senhor faça de nós cristãos. Peço isso, peço essa graça para anunciar o Evangelho e os dons de curar para cada um que está aqui, que possam levar o Evangelho e levar a cura, porque às vezes alguém está roubando porque precisa de cura, está mentindo porque precisa de cura, está adulterando porque precisa de cura,
está com uma situação porque precisa ser curado. Que essas mãos sejam mãos que abençoem. Senhor, que cada um corte a mão do mal, corte o pé do mal, corte o olho do mal, e não o olho natural, e não a mão natural, mas cortar de fazer coisa errada. Espero que nosso Senhor nos santifique no corpo, alma e espírito, esse corpo santo, templo do Espírito Santo, que seja zelado por ele, nos ajuda nessas tentações, essas perseguições, na bofetada, quando alguém quer obrigar a gente a dar a capa, quando alguém quer obrigar a gente a andar uma milha, quando a gente tem que perdoar alguém mais de uma, mais de duas, mais de 3, mais de 4, mais de 5, mais de 6, mais de 7, mais de 8 vezes, quando a gente tem que perdoar sempre. Tem misericórdia de nós. Então nós pedimos a bênção do cristianismo, a bênção do Cristo, a bênção do Senhor para que a gente seja cristão, porque a gente precisa da força e da bênção do Senhor, porque a gente não consegue, Senhor, meu Deus, sem o Senhor, porque é impossível, para que a gente possa também, como está escrito, fazer parte do cumprimento da lei, que mostrar que ela é verdadeira. Assim seja abençoados os irmãos que aqui estão, e os que estão aí assistindo em vídeo, no nome de Jesus, amém e amém. Amém. Deus abençoe a todos.